O tema proposto para o dia, ele é do capítulo 12 do Evangelho, segundo o Espiritismo, amai vossos inimigos, concomitante com o Livro dos Espíritos, na parte 3, capítulo 11, Lei da Justiça, Amor e Caridade. Amai vossos inimigos. É uma frase, essa frase, ela é o título deste capítulo, que é o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas de onde foi tirada essa frase, amai vossos inimigos? Então a gente se reporta ao Evangelho de Mateus. O que diz o Evangelho de Mateus? Aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiarei vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons, para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, o que é que com isso fazes mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Mateus capítulo 5, versículos 43 a 47. Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino do céu. Mateus capítulo 5, versículo 20. Se somente amardes os que vos amam, que mérito vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que amam? Se o bem somente o fizerdes ao que vô-lo fazem, que mérito vos reconhecerá, dando que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àquele de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito vos reconhecerá, quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será sua recompensa. E sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. São Lucas capítulo 6, versículos 32 a 36. Então a gente vê que essa frase foi tirada de algumas palavras que foram ditas por Jesus. Mas esses trechos que eu li do Mateus e do Lucas, eles fazem parte de um dos maiores monumentos da história da humanidade, que é o Sermão das Montanhas. O Sermão das Montanhas, ele tem a introdução. Nós temos ele completo no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Esses dois trechos do Mateus foram tirados do capítulo 5, mas nós temos 6 e 7. E o Evangelho de Mateus, ele tem o Sermão das Montanhas completo. O começo, o prolegômeno, o prefácio, a introdução do Sermão das Montanhas são as bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que sofrem e choram, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os puros de coração. Aí Jesus começa a fazer o seu sermão, a sua fala. E essa parte que nós lemos está inserida dentro desse Sermão das Montanhas. Mahatma Gandhi disse, que é um indiano, conhecido mundialmente, foi morto a tiros, mas ele conseguiu uma revolução sem levantar uma arma. Ele conseguiu a libertação, a independência da Índia, que era dependente da Inglaterra, sem levantar uma arma, e foi morto. Então Gandhi disse, se todos seguissem o Sermão das Montanhas, o mundo seria diferente. Por quê? E ele não era cristão, ele é hindu. Porque isso é uma norma, é um código de vida para que a gente possa seguir. Mas quem são os nossos inimigos? O que são os nossos inimigos? E aí nós temos os itens aqui do Evangelho que são: retribuir o mal com o bem, os inimigos desencarnados, se alguém vos bater na face direita, apresenta-lhe também a outra, e as instruções dos Espíritos, que fala sobre a vingança, o ódio e o duelo. Mas como amar o inimigo? Agora olha uma coisa que é muito estranha, olha que interessante. Por pior que a gente possa achar que seja, o inimigo, ele nos faz bem. De que forma? Mostrando os nossos defeitos. O que um amigo, o que um parente que nos ama não tem coragem de falar, um inimigo fala. E quando um inimigo nos fala, um adversário, uma pessoa que a gente sabe que não gosta da gente, tece algum comentário para a gente, para nos magoar, nós temos que prestar atenção.
pelo seguinte: se é verdade o que ele está falando e realmente a gente sabe que é verdade, então nós temos que nos modificar, porque aquilo lá realmente tem que ser modificado, porque chamou a atenção dessa pessoa. Mas se não é verdade, não tem problema. Por quê? Porque nós sabemos e temos a consciência tranquila do que aquilo que é falado não é verdade. Mas esses inimigos, os adversários, como é que nós os angariamos? Como é que nós conseguimos nos trazer para o nosso círculo essa animosidade? Através dos nossos atos. Quando nós não provocamos uma determinada aversão nessa vida por pessoas que às vezes num encontro mal assim acabado, de palavras e tal, é alguma coisa que nós trouxemos. Na maioria das vezes, esses inimigos, essas pessoas, elas foram por nós feridas. Então, eles têm essa animosidade por nós com uma razão de ser. Por quê? Não souberam perdoar, mas também nós erramos. Então, nós temos que atentar que se não acontecer um problema no presente, esse problema está no passado. E Jesus disse: realinhar-vos com os nossos adversários enquanto estáis a caminho. Ou, antes de fazer uma prece, de subir no altar ou de qualquer lugar para fazer uma prece, reconcilia-se com o seu adversário. Por quê? No caso, por exemplo, do inimigo, nós lesamos, nós ferimos. Ele não soube nos perdoar. E aí nós temos que exercitar o perdão para com ele. Mas o perdão, ele é uma via de duas mãos. Ele vai e ele volta. Como? Que diz Jesus na oração incerta ou inserida também no Sermão das Montanhas: Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas ofensas. Nós estamos pedindo perdão a Deus, assim como nós perdoamos aquele que nos ofende. Ou seja, estamos pedindo perdão, mas também queremos ser perdoados e devemos perdoar. Então esse capítulo ele tem o retribuir com o mal, o bem, o mal com o bem. Como retribuir? Como eu vou retribuir o mal com o bem? Como eu vou fazer bem para alguém que está me fazendo mal? Exercitando o que nos passou Jesus, amando o nosso próximo. Mas ele nos ama, mas o problema é dele. Mas se eu não o amo, o problema já é meu. E essa retribuição do mal com o bem é muito difícil, mas é uma coisa de exercício. Com o tempo a gente vai exercitando. Uma pessoa às vezes nos fala uma coisa atravessada, a gente não se manifesta, silencia. Evangelho de Jesus colocado no dia a dia: se alguém bater numa face, oferece também a outra. Não revidar, não desejar vingança, não ter desejos baixos em relação àquela pessoa. Nós estamos retribuindo o mal com o bem. Por quê? Nós não estamos revidando. E se tivermos a condição de fazer uma prece por aquela pessoa, é muito mais importante ainda, porque realmente nós retribuímos o mal com o bem. É uma coisa que nós temos que exercitar no dia a dia. Por isso que nós estamos encarnados. A encarnação é para isso. Kardec perguntou aos espíritos: qual a finalidade da encarnação? Qual o motivo de nós estarmos encarnados? É para o espírito evoluir. Mas nós só evoluímos nesse contato, nesse dia a dia, nesse atrito, aprendendo a dominar as nossas tendências negativas, as nossas explosões, o nosso ódio, nessa convivência. Por quê? Porque cada um pensa de uma forma. Algumas pessoas pensam de uma maneira que não são as mesmas com as quais nós pensamos. Então nós temos que o quê? Entender que aquela pessoa tem o direito de pensar o que ela pensa. Voltaire, na França, e Rousseau, eles eram dois adversários filosóficos, mas não pessoais. E Voltaire tinha um pensamento completamente diferente de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Mas o que ele dizia? Olha, eu posso não concordar com nada do que ele diz, mas eu brigo até a morte pelo direito de ele dizer aquilo que ele diz. Ou seja, eu posso não concordar, mas eu luto até a morte pelo direito dele falar. Ou seja, nós podemos não concordar com a pessoa,
mas essa pessoa tem o direito de falar o que ela pensa, que é também um exercício da caridade. Entender as pessoas dentro daquele momento da história do seu espírito, porque todos nós estamos em graus diferentes de evolução. E esses graus diferentes, às vezes, espíritos mais evoluídos nos falam as coisas encarnados, e nós não aceitamos, mas nós temos que entender que se ele nos chamou a atenção, é para o nosso bem. Nós não aceitamos, porque nós não conseguimos ainda entender qual foi a mensagem que nos passou aquela pessoa. E então a retribuição do mal com o bem, fazendo o bem a todos, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E os inimigos desencarnados é o segundo item. Esses inimigos desencarnados, quando nós não retribuímos o mal com o bem, nós geramos o mal retribuído com o mal. Nós temos ódio de uma pessoa, a Nelly me odeia e eu odeio a Nelly. Então nós temos uma diferença muito grande. E aí, não temos não, é só o modo de dizer, viu? Então aí a Nelly não gosta de mim, eu não gosto dela. Aí a gente começa a ter atritos, discussões. Isso passa de uma pequena mágoa para o ressentimento, do ressentimento vai aumentando até chegar um ódio mortal. Eu por ela. Mas eu estou vendo a Nelly, ela está aqui encarnada, e eu sei que ela está sentada naquele canto, eu sei com quem ela anda, eu sei as pessoas que ela conhece, qual o seu grupo social ou grupo de trabalho dentro da seara voluntária, e eu estou vendo. Então quando eu a vejo, às vezes não quero, eu desvio. E esse ódio é alimentado tanto por mim como por ela. Eu não soube perdoar a Nelly e ela não me perdoa. E nós vamos alimentando esse ódio, por incrível que pareça. O meu ódio alimenta o ódio dela contra mim. E num belo dia, a Nelly desencarna. Mas a Nelly ainda não tem a capacidade de perdoar. Ou vamos fazer o contrário, eu desencarno. Mas ainda eu não tenho a capacidade de perdoar. Eu mantenho aquele ódio contra ela. E eu começo a persegui-la do lado de lá. Ela já não está me vendo. Um inimigo desencarnado. E não é porque eu desencarnei que eu virei um santo. Todos os meus defeitos acabaram, eu passei a ser gente boa, um bom espírito, um luminar da espírito. Não. Eu sou lá o que eu sou aqui. Como eu ajo hoje, o que eu faço hoje, o que eu faço aqui, se eu não me modifico, é o que eu vou fazer lá. E como eu persegui a Nelly aqui, com o meu ódio, eu vou continuar essa perseguição, do lado de lá. Só que ela não está me vendo. Ela não está me vendo. Então ela não tem como desviar de mim mais. Aí eu arrumo uns colegas do lado de lá e nós começamos uma perseguição. E essa perseguição é para destruir a vida da Nelly. Isso, de acordo com os ensinos da doutrina espírita, chama-se obsessão. Aí eu passo a soprar no ouvido da Nelly. Nelly, você tem que se matar, menina. O que você está fazendo nessa vida? Eu sou um inimigo desencarnado dela. Ela não está me vendo. Porque eles dizem, morto o cão, acaba a raiva. Não acaba. Eu morri, fisicamente, mas o espírito continua. Começo a soprar no ouvido dela. Ela não dá bola para essa ideia. Porque ela é espírita, mas não é perfeita. Aí eu vou soprando. Eu tenho paciência. Eu tenho todo o tempo do mundo. Vou soprando. E ela começa a abraçar essa ideia. E aí ela começa a alimentar. É o monoideísmo. Isso vai aumentando. Aí uma pessoa chega para ela, o São Francisco, fala, Nelly, mas você está pensando alguma coisa equivocada. Às vezes ele tem um dom de intuitivo e pensa, ela fala, o que é isso? E aí eu começo a fascinar nele. Não, Nelly, desvia do São Francisco, vai embora, sai daí, deixa ele. Fascinação, segundo grau. Chega num ponto que eu passo a subjugar Nelly, ela já não tem mais controle sobre ela mesma. Por quê? De uma ideiazinha que eu soprei, ela albergou nela mesma, foi aumentando. Aí hoje eu já domino a Nelly. Aí eu faço com ela o que eu quero. Aí eu passo a ter a possessão sobre ela. Mando no corpo dela, e a hora que eu falo, Nelly, vou cortar seu pescoço. Aí eu me suicido. Obsessão começou. Isso são os inimigos desencarnados. Mas os inimigos desencarnados, um inimigo desencarnado da Nelly, eu soubesse perdoar. Se eu tivesse exercitado
o dom do perdão. Eu falasse, não, eu errei, a Eneli também errou, mas deixa para lá, se ela não quiser me perdoar já é o problema dela, mas eu vou perdoar, aí eu não persigo mais ela, não sou um inimigo desencarnado. Mas normalmente, em razão do grau evolutivo dos espíritos que habitam na Terra, poucos são os que perdoam incondicionalmente. Vamos para o exemplo de um inimigo desencarnado. Nos trabalhos mediúnicos, a gente sempre vê a presença, e também nos exemplos do livro de André Luiz, de espíritos que perseguem pessoas com uma sanha absurda por séculos, séculos e séculos. Aí esse espírito chega num trabalho mediúnico, uma reunião mediúnica, o doutrinador, o dialogador, vai conversar com ele e fala, meu irmão, você tem que perdoar esse inimigo desencarnado, daquela pessoa. Ele fala, mas como eu posso perdoá-lo? Ele dilapidou meus bens, roubou tudo que eu tinha, matou minha mulher e meus filhos, pôs fogo na minha plantação, me jogou para viver na rua. Depois me pôs na cadeia e fez que eu ficasse preso o resto da vida, esse desencarnado. Mas ele ainda não soube perdoar. Aí ele nos fala, como é que o senhor quer que eu perdoo a essa pessoa? Porque não é fácil o perdão, o exercício do perdão. Então a pessoa foi muito, aquele espírito que persegue às vezes foi uma vítima, muito perseguido por aquele hoje que se coloca no lugar de vítima. Como disse o Daniel na explanação do Evangelho de ontem, não existem injustiçados, não existem vítimas, existe a justiça de Deus. E por Deus ser justo, unanimemente, soberana e absolutamente, então o que nós passamos tem uma razão de ser. Evangelho segundo o Espiritismo, justiças das aflições, causas anteriores e causas atuais. Então a justiça de Deus, está acontecendo uma perseguição? Algum motivo tem. Ah, mas eu sou a vítima, mas será que eu não fui o algoz? Que matou a família daquela pessoa, que dilapidou o seu patrimônio, que fez com que ela morresse na miséria dentro de uma cadeia? E ele não soube me perdoar, aí ele passa a me perseguir. Isso vira uma bola de neve. Por isso o exercício do perdão. O perdão incondicional, por tudo que nós pedir perdão é mais fácil. Porque eu peço perdão, só porque eu matei a sua família, destruí tudo que você tinha, eu te peço. Não, não é assim. A coisa é muito mais complicada. Porque o perdão, para se pedir, é mais fácil, porque às vezes a gente pode fingir que está arrependido e pedir perdão. Mas conceder o perdão é diferente. Então o inimigo desencarnado nós arrumamos porque nós produzimos esse inimigo. E qual a forma de nós conseguirmos nos conciliar com esse adversário? Amor, prece, orando, pedindo perdão pelos erros que nós cometemos e para que tenha paciência com a gente e procurar acertar, não errar tanto, porque quanto mais nós erramos, mais nós somos perseguidos. E quando nós tentamos mudar as nossas atitudes, promover o nosso próprio crescimento espiritual, às vezes o bem contamina. Esse inimigo pode se nos tornar um amigo e nos ajudar a crescer para a luz. E é uma coisa que a gente tem que exercitar. De que forma? O outro item, se alguém bater na sua face, dê também a outra. Não é fácil a gente abrir mão dos nossos direitos, porque é uma coisa que está arraigada em nós, em razão de séculos e séculos, de tomar as coisas pela força, de medir forças, de prejudicar as pessoas, o nosso próximo. É uma coisa inerente ao espírito que ainda está em crescimento, embora não fosse necessário que isso ocorresse, mas ocorre. Então nós não sabíamos, eram ignorantes das leis de Deus, hoje nós sabemos, então nós somos mais responsáveis. Então os erros que nós cometemos anteriormente, quando nós tínhamos um pouco de ignorância, mas sabíamos um pouco das coisas, é menos, vamos dizer assim, prejudicial para nós do que o que nós cometemos hoje, porque hoje nós temos consciência dos nossos atos. Então se nós erramos conscientemente, a nossa responsabilidade é maior. E a gente tem que aprender a nos calar em momento de raiva. Chico Xavier, ele dizia, olha, quando a gente estiver num momento de muita tensão, de muita raiva, de muito ódio, pega a água, põe um pouquinho na boca, segura 10 segundinhos, que aquela raiva passa. E a gente não faz uma besteira,
não faz com que cresça o ódio, só que joga fora, porque é veneno. Segurou na boca aquilo lá, é um veneno. Tem uma história que eu acho que eu já contei aqui. Um rapaz de uma farmácia foi muito maltratado por um cliente. Ele saiu na rua e chutou um cachorrinho. Esse cachorrinho foi passando, com raiva ele estava, mordeu, raiva estava assim, irado, né? Ele mordeu uma pessoa. Essa pessoa, com raiva de uma outra pessoa, que passou com um carrinho na sua frente, pegou e empurrou o carrinho da pessoa. E isso foi indo numa corrente, até chegar num jovem que tinha sido maltratado pelo seu chefe, que esse chefe tinha sido maltratado na rua, por aquela pessoa que tinha sido maltratada por outra, por aquela pessoa que tinha sido mordida, por aquele cachorrinho que já tinha sido chutado por uma outra pessoa. Estava lá na frente. Aí ele chegou em casa com muita raiva, muito ódio. Ele começou a gritar com a sua mãe. A sua mãe ficou quieta, silenciou, e em prece pegou, abraçou seu filho. Naquele momento, aquela corrente de ódio foi cortada. Por quê? O amor. Porque ela, quando ela recebeu na face, ela deu a outra face. Porque ela sabia que se ela fosse discutir com seu filho, chamar a sua atenção, ia virar uma briga. Ela não falou nada, só orou e abraçou seu filho. Passou a raiva do jovem. Ela cortou aquela corrente de ódio. E é o que nós devemos fazer. Quando alguém bater nossa face, oferecer a outra dessa forma, não revidando, orando por aquele que nos faz mal, querendo bem aquelas pessoas que muitas vezes não nos querem bem, mas o problema é dele, porque quando eu não quero bem, o problema é meu. E aí a gente passa para a vingança. Mas a vingança o que é? A vingança é aquele ódio daquela pessoa que não aceitou uma derrota, não aceitou uma ofensa. Só que quando a pessoa se vinga às claras, está muito errada. Mas tem uma situação muito pior. Quando a gente começa a espalhar a maledicência daquela pessoa, quando a gente começa a falar mal dela, falar por trás, porque nós não temos coragem de falar na frente. E essa pessoa, quando chega nos locais, todo mundo lhe vira o rosto, e ele não sabe o que está acontecendo. Só que lá atrás, aquela pessoa que não soube perdoar, semeou a discórdia, a maledicência e o ódio contra aquela outra. E aí nos diz o Evangelho, esse tipo de ato é muito mais punível do que aquele que chega na cara a cara, ou pratica um ato às claras. Mas tudo isso em razão do quê? Do ódio que nós temos dentro de nós em relação àquela pessoa. O ódio é um sentimento, o ódio não é o espírito. O espírito tem os sentimentos. Nós temos sentimentos, os bons e os sentimentos maus. Nós amamos, mas ao mesmo tempo, do outro lado, nós odiamos. Então nós não amamos integralmente, como Jesus nos disse, a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então a gente passa a ter o ódio, sentimento negativo. Nós temos virtudes, às vezes nós somos benevolentes para com as pessoas, a gente é espírita, a gente conversa, uma conversa fraterna, aconselha, pede para a pessoa ver o Evangelho, e a gente continua aconselhando. Mas, do outro lado, a outra face que nós temos na sombra, nós também, aquilo que nós estamos recomendando, nós não fazemos, porque nós não conseguimos ainda fazer aquilo que nós falamos. E a gente sempre usa, eu digo por mim, aquela máxima, faça o que eu digo, mas não faça. Faça o que eu falo, mas não faço. Faça o que eu digo, mas não faço o que eu falo. Ou fala, faça o que eu falo, mas não faço. É uma coisa mais ou menos isso. Para fazer o que eu falo, mas não fazer o que eu faço. Por quê? Porque eu não faço corretamente. Então nós temos as duas tendências. Nós temos as virtudes e as desvirtudes. E o ódio é uma desvirtude. Esse ódio, ele começa de um
que é nada, de uma coisinha simples, e vai gerando, se não houver um perdão de ambas as partes, um problema muito sério. Pode causar uma guerra. A gente vê hoje o ódio de raça, o que acontece às vezes nos países em que tem as diferenças, o apartheid. Nós vemos mesmo ódios de nações contra nações. A gente vê o ódio, infelizmente, os muçulmanos, alguns fanáticos, eles fazem o que fizeram na França, ontem ou anteontem. Pegam um caminhão, atropelam muitas pessoas, matam 84 pessoas e ferem mais de 100. Fanáticos, muçulmanos fanáticos. Só que a gente odeia os outros muçulmanos. Então a gente vê alguém com a burca, com aquele véu, e a gente fala, essa pessoa é terrorista. Não. Então a gente começa a criar um preconceito daquela pessoa que não tem nada a ver. Porque o Alcorão, que é trazido ou foi trazido por Maomé, tem muitas coisas lá que falam do amor. Mas as pessoas, esses fanáticos, interpretam como se fosse a exclusão do resto da humanidade, os infiéis, e matam em nome desse Deus. Mas os outros são culpados. E aí a gente começa a ter preconceito contra esses outros muçulmanos, contra pessoas de lugares do Brasil, por exemplo. A gente está no norte e fala, nossa, aquele sulista lá. A gente está aqui, está lá no sul, fala, nossa, aquele nordestino. A gente está lá no nordeste, a gente fala, nossa senhora, aquele fluminense. Então isso é um ódio entre nós, gente, brasileiros, que deviam ter o verdadeiro amor entre si mesmo. É um sentimento negativo, que deve se transformar em amor, porque realmente causa uma série de problemas. Por que Adolf Hitler produziu o Holocausto? Ódio contra os judeus. E ele queria criar uma raça pura na Alemanha. O que ele fez? Matou milhares de judeus. Outros povos foram menos perseguidos. Ciganos e judeus foram perseguidos por Hitler, por preconceito, o que leva ao ódio. Então nós temos que trabalhar esse sentimento, começar a tirar esse sentimento da gente, fazer a sua modificação, fazer o trabalhar para que a gente possa diluir o ódio, colocando pouco a pouco o amor, como num grande tambor de água, que nós vamos purificando pouco a pouco, fazendo a sua filtragem. Ele vai se limpando, não é arrancar, é uma limpeza, é como que uma diluição do ódio para colocar em nosso coração a água pura, que é o amor. Mas o amor, o que ele é? E o que é a caridade? A caridade é não ter ódio para com o próximo, e a caridade para com a gente. Por que caridade com a gente? Porque quando nós temos ódio, nós geramos uma doença no nosso corpo físico. Essa doença é somatizada, ela é do espírito, que é jogada por perispírito, que se reflete no corpo físico. Aí nós temos uma úlcera, aí nós temos uma gastrite, úlcera e um câncer do ódio. Então nós temos que ser caridoso para conosco mesmo. Mas a caridade, para fazer com a gente, nós temos que fazer primeiramente com o próximo, não com nós mesmos. A Deus sobre todas as coisas, próximo como a ti mesmo. Amar a ti mesmo. O exercício da caridade para conosco mesmo. Só que a gente confunde o que é a caridade. A gente acha que a caridade, que é caridade também, é simplesmente a doação de algumas coisas, de alguns bens materiais. Mas tem gente que não precisa de um bem material. Ele precisa da compreensão, precisa de um amor. E aí a gente vai para uma das perguntas do Livro dos Espíritos. Que pergunta? Pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Tudo isso que nós falamos para trás, dos inimigos, de tudo, se nós utilizássemos desse conceito de caridade nas nossas vidas, nós já teríamos sanado mais de 80% dos nossos problemas. Primeiramente, benevolência para com todos. O que é benevolência? É ser bom,
é ser manso, é ser pacífico, tratar as pessoas bem. Se essa pessoa não quer saber de mim, não precisa saber de mim. Então procure o seu caminho, mas eu não vou guardar ódio nem ressentimento. É ser benevolente no trânsito. Quando uma pessoa te fecha, nós não sabemos se ele está com um problema. De repente ele está com uma pessoa doente dentro do seu carro, costurando no trânsito, mas a gente se irrita. Então, se formos benevolentes para com ele, nós vamos, naquele momento, entender que deve ter um problema lá. E isso Jesus era benevolente para com as pessoas. Ele entendia as pessoas. E ele tratava as pessoas de uma forma carinhosa e com amor. Da mesma forma, a segunda figura aqui, indulgência para com as imperfeições alheias. Ser indulgente para com as falhas alheias. Por quê? Porque nós temos falhas. Nós temos, às vezes, muito mais falhas do que aquela pessoa que nós apontamos um dedo. E olha que interessante, eu aponto um dedo, estou apontando para o seu Francisco. 3 dedos estão apontando para mim. Por que eu aponto o dedo para a falha dele? Porque eu coloco o dedo na ferida dele. Por isso, indulgência para com as falhas do próximo, indulgência para com as imperfeições alheias. Porque, como nós dissemos, o perdão é a mesma coisa a indulgência. Como no Pai Nosso nós pedimos para que o Pai nos perdoe, nós também devemos perdoar. E como nós pedimos a indulgência para com o nosso próximo, para que tenha com a gente também tem que ser indulgente. É natural. Ora, como eu peço a Deus para me perdoar? Senhor, me perdoa porque eu falhei com a Leia. Olha, eu cometi vários erros. Se o senhor puder me perdoar, eu agradeço. Mas tem uma coisa, eu não perdoo aquilo que ela fez para mim. Ora, como eu estou pedindo a Deus para que a Leia me perdoe e ele me perdoe em razão de erros que eu cometi com ela, mas quando é a parte minha para perdoar o que ela fez comigo, eu não perdoo. 2 vias, a indulgência da mesma forma. Ser indulgente para com as falhas alheias. Quem de nós aqui está sem pecados? Tinha uma mulher na praça, estava para ser apedrejada, lapidada. Um monte de homem à volta dela com pedras na mão. Chega Jesus. Pessoas mandadas pelos fariseus lhe pergunta para colocá-lo numa situação difícil. Porque a lapidação é uma das normas criminais do livro Levítico do Pentateuco de Moisés. Era uma lei, apedrejar a mulher adúltera. E eles querem colocar Jesus numa situação difícil. Mestre, diga-nos, essa mulher errou. Não é justo que nós a apedrejemos? Se Jesus dissesse, mas de forma nenhuma, mas a lei dizia para que fosse apedrejada. Jesus se abaixou, começou a escrever no chão, na areia ou na terra, não olhou para cima e só disse: quem de vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Diz o Evangelho, todos, a partir dos mais velhos até os mais jovens, foram saindo, porque todos tinham pecados. E perante Jesus nenhum deles teve coragem de mentir, porque ele tinha a leitura das pessoas. Diz Amélia Rodrigues, de um dos seus livros, que eu não me recordo, que Jesus estava escrevendo no chão, e o que ele escrevia no chão era o defeito de cada uma daquelas pessoas que queria apedrejar aquela moça. Todos foram embora. Então, como nós, quem somos nós para apedrejar, para não ser indulgente para com a falha do nosso próximo, se Jesus foi indulgente para com todas as pessoas da humanidade? Tanto é que no fim da sua vida, o que ele disse na cruz: Pai, perdoai-os, que eles não sabem o que fazem. Que é o perdão das ofensas. Perdoarmos o nosso próximo, porque nós pedimos esse perdão. Nós temos necessidade desse perdão. Nós temos necessidade do amor do nosso próximo, porque o amor nos alimenta, enquanto o ódio nos adoece. Amai os nossos inimigos, quando Jesus falou, não era para que a gente trouxesse um inimigo para casa,
levasse para sentar na nossa mesa, porque nós não temos essa mesma afeição por um inimigo que nós temos por um amigo, mas não revidar esse mal. Dá o direito dele, porque nos diz aqui também na pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta 875, como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar o direito dos demais, respeitar o direito do seu próximo. Qual é o limite do nosso direito? O limite é o limite do direito do nosso próximo. A partir do momento que eu não interfiro na área de direito do meu próximo, eu estou exercitando o meu direito e agindo dentro das leis de Deus. Daí aquele, como diz também no Evangelho, fazer ao próximo aquilo que gostaria que vos fizesse. Respeitar o direito do nosso próximo, porque nós queremos que o nosso seja respeitado. Então nós vamos exercitando pouco a pouco, nessa convivência aqui na terra, nessa lapidação, nesse sofrimento, nessa dor, as boas qualidades do nosso espírito, porque todos nós, sem exceção absoluta, hein? O que é absoluto não é relativo, somos filhos de Deus. Todos nós, em absoluto, que não é relativo, o relativo seria uma nesguinha de erro numa parede branca, aquele cartaz. Então já não é um branco absoluto, tem um cartaz. Absoluto é tudo branco, o absoluto não tem uma falha. Todos nós somos irmãos, todos nós temos as potências de Deus, nosso Pai, no nosso DNA. Então nós temos o amor dentro da gente, nós temos o perdão dentro da gente, nós temos a compreensão dentro da gente, nós temos a indulgência dentro da gente, nós temos a benevolência dentro da gente, mas ainda nós não descobrimos que nós temos estas potências divinas, que vão fazer com que a gente cresça para a luz, porque fomos criados simples e ignorantes, estamos a caminho da luz, da plenitude. Então nós temos que descobrir esse lado de luz que nós temos dentro de nós, porque as sombras nós já sabemos, mas e a luz? Que dizia Jesus? Vós sois luzes, onde ele disse também dentro do sermão da montanha, vós sois o sal da terra. Se a terra não tivesse o sal, ou se o alimento não tiver o sal, ele fica insosso. Nós somos o tempero da terra, nós somos a luz de Deus, filhos com as potências dentro de nós. Essas potências negativas foram plantadas no decorrer das nossas vivências anteriores, então devemos exercitar as potências que tem dentro de nós. São sementes plantadas dentro do nosso coração, para que a gente possa crescer para Deus. Para finalizar, a historinha da loja de Deus, essas sementes que nós temos dentro de nós, do amor, da indulgência. Passou uma pessoa numa loja, tinha um anjo vendendo sementes, vendendo flores, vendendo uma série de objetos. Chega um rapaz, olha e fala: olha, senhor, eu estou vendo lá, o senhor vende indulgência, o senhor vende benevolência, que o senhor vende amor, sementes. Eu vendo. Então eu quero comprar um pouquinho de indulgência, um pouquinho de amor, um pouquinho de paciência. Pois não. Aí vem o anjo e põe 4, 5 grãozinhos na mão do rapaz. Ele fala: mas espera um pouco, isso aqui, o que é isso aqui? Onde está a indulgência? Onde está o perdão? Onde está o amor? Ele falou: não, meu filho, essas são as sementes que eu estou te dando. Você vai ter que plantar, você vai ter que regar, você vai ter que adubar, porque essas sementes estão dentro de nós. Nós temos que fazer com que elas cresçam, alimentando através do amor. E o adubo, para que a gente faça com que essas sementes cresçam e floresçam, é o Evangelho de Jesus colocado no dia a dia, no nosso dia a dia. Porque o Evangelho não é para ficar guardado sobre 4 paredes, ficar bonitinho, sem uso, não, é para estar manuseado, escrito e rasgado, e colocado principalmente no nosso dia a dia. Vos disseram, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, fazei bem aquele que vos quer mal. Esse é o Evangelho de Jesus, esse é o instrumento que vai nos levar à felicidade, porque Jesus dizia: aonde está o seu coração, aonde está o seu tesouro, é aonde está o seu coração. E o nosso coração, a nossa boca fala só do que o nosso coração está cheio.
mudança de atitudes através do estudo do Evangelho de Jesus, interpretado pela doutrina espírita. Esse é o remédio para sermos felizes, porque hoje nós colhemos a semeadura do passado e amanhã nós vamos colher a semeadura do presente. Deus abençoe a todos de ambos os lados da vida. Essa é a lição do Evangelho da noite. Muito obrigado, muito obrigado.